Fala, senhores, tudo certo? Eu sou o Diogo, eu faço medicina na Federal e também sou mentor de estudos e vou te levar rumo à sua aprovação em medicina nesse ano de 2026. Pessoal, em primeiro lugar, janeirão começando, agora a galera começa a voltar a engrenar no Enem, na FUVEST, no Nesp, enfim, qual vestibular que você quer passar nesse curso tão concorrido, no curso mais concorrido aí do Brasil, nas federais. E para você iniciar um outro ano e realmente buscar a tua aprovação, você não basta assistir novas aulas, trocar só de cursinho, fazer outras questões simuladas. Isso todo mundo faz. Você parou para pensar que todos os estudantes que fazem cursinho, eles vêm à aula, eles fazem as questões da aula, ou pelo menos deveriam fazer, né? Mas estou falando aqui de estudante que quer medicina, que é curso concorrido, e não de quem está lá no cursinho só passeando. Eles vêm à aula, eles fazem as questões, eles fazem os simulados no final de semana e fazem revisão. Poxa, se eles fazem esses 4 passos iguais, o que diferencia alguém de ser aprovado e o que não é aprovado? É exatamente o que você precisa entender nesse vídeo para você fazer parte do grupo dos aprovados. Então me dê 10 minutos do seu tempo, que isso vai salvar a tua aprovação no final do ano. Pode anotar. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam ser nesse ano é justamente ser inconformado. Seja inconformado. Inconformado com o quê? Com vazamento de questões, com o INEP não dando atenção para os alunos, com o Ministério da Educação não tendo um pingo de educação com vocês? Não, sejam conformados com vocês. Por quê, Diogo? Poxa, não é justo. Eu sei que não é justo, meu filho, mas tu vai querer mudar um sistema inteiro sozinho. Ah, não, a gente vai fazer protesto com os outros estudantes. É interessante, vocês precisam ter essa voz, vocês precisam colocar assim para fora que esse processo foi injusto, que tem vazamento de questão e que isso é uma barbaridade que ocorra no maior exame, no exame nacional do ensino médio, o exame que mais coloca gente para a faculdade. Mas se você ficar só reclamando, só falando que tudo tem que mudar, e não mudar a sua postura frente a tudo isso que está acontecendo, você vai ficar 1, 2, 3 anos no cursinho e não vai conseguir sua aprovação. Então, sim, é um processo injusto? Sim. Tem esses erros, tem essas barbaridades? Sim, mas você precisa ser inconformado com você, com o seu desempenho ao longo do ano, porque é só isso que você pode controlar. Se você não controlar a sua postura, quem você vai controlar? Quem que vai controlar a sua postura? Você precisa ser inconformado, bichão. Tu precisa ver os resultados que você teve nesse Enem, então em frente àquela correção de prova. Pô, tu tirou o quê? 130 acertos? Tu tirou o quê? 140? 150? Opa, interrogação feia do caramba. 150? 160? Que nota que você tirou? Você precisa saber disso, cara. Você precisa saber de qual patamar você precisa sair. Se você precisa sair do 130 para o 160, se você precisa sair do 140 para o 150, tu precisa conhecer os teus erros. Uma vez conhecido os teus erros, pare de reclamar sobre qual vai ser a nota de corte, porque disso você não tem controle, e estude nesse ano para não depender de nota de corte. Estude esse ano para você passar com gordurinha. Quantas questões você precisa fazer? 170 agora? Vamos buscar, pô. Vamos buscar. É o que tem que fazer, é o que você quer, tem que ir para jogo. Quando que lá anos atrás a galera passava com 130 questões, a galera passava com 130 questões em medicina. Teve uma época que a galera começou a precisar passar com 150 questões. Tá entendendo? Essa galera dos 150, que estava acertando 155, 158 questões, você acha que eles não acharam que era injusto turmas anteriores passarem com 130 acertos? Com 135, 140? Pô, se você ficar considerando que é justo e que é injusto, tu vai gastar mais tempo ruminando do que estudando, né? Então, bicho, se desprenda dessa ideia de quantas questões eu preciso fazer para passar. Ninguém sabe disso, cada ano muda uma coisa. Agora pode 3 notas anteriores do Enem, aí depois é mudança de novo. É tudo doideira, cara. Tem um monte de coisa que você não controla. O que você controla? A sua postura de estudo para acertar 170 questões. A sua postura de ser humano que você tem que ser, de alto rendimento, para acertar 170 questões. É concorrido sim, vai fazer o quê, bichão? Eu tô aqui para te ajudar, entendeu? Então vamos para cima dessa sua meta aí. Não necessariamente você tem que fazer 170 questões para passar, mas o que está por trás disso é a sua postura de ser humano que você tem que ser realmente mudada, cara. Não tem o que fazer. Como eu falei, você primeiro precisa ser inconformado. Depois que você for inconformado, você precisa começar a parar para refletir. Pô, todos os meus concorrentes vão ver a aula. Todos os meus concorrentes, tá? Nem todo mundo que presta medicina é seu concorrente. Tem galera que tá passeando aí no cursinho. Todos os meus concorrentes vão fazer as questões que os professores disponibilizam.
A galera também vai revisar, né? Todo mundo fala que é importante revisar, então vou revisar também. E também vou fazer um simuladinho ali no final da semana. Poxa, se todo mundo vai ver a aula, vai fazer questão, vai revisar e vai fazer simulado, todo mundo vai passar? Nem a pau. Por que nem a pau? Porque, bicho, a aprovação não se resume no que você faz, mas em quem você é. E quando que você começa a parar para isso, tu vê que a tua aprovação é inevitável, a sua aprovação, você. Se você se torna uma pessoa que realmente está estudando sério, a sua aprovação é inevitável, bichão. Mesmo se for para acertar 160, 170, quem vai ditar a regra do jogo é você. Quem vai ditar o nível do desempenho é você. Isso é bom demais. Isso é bom demais, porque você começa a ficar em alto nível. E para você passar, sim, você vai ter que ver as aulas, fazer as questões, revisar e fazer simulado. Mas o que muda nisso tudo é como você faz. Aí, bichão, aí muda tudo. Por quê? Porque você precisa de uma mentalidade própria, uma mentalidade que encare todos esses imprevistos que você vai passar e também esse alto rendimento que você vai ter que enfrentar. Acertar 160 questões, 170 questões, 155 questões, 150... É difícil sim, só que você precisa. Fazer o quê? É o que está em jogo, bichão. Você precisa assumir os riscos do que você quer. E você também precisa, além de uma mentalidade, que a gente já vai discorrer mais sobre isso daqui, você precisa de um método. Porque se todo mundo faz aula, questão, revisão e simulado, o que diferencia é quem você é, como você pensa e o método que você utiliza. E o método de estudo, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, é um método de estudo ativo. O que é método de estudo ativo? É fazer questão. Não, fazer questão é uma técnica de estudo que tem método de estudo ativo. Método de estudo é diferença de técnica de estudo. Técnica de estudo é um exemplo de um método que é aplicado. E nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas, porque fazer questões é uma técnica de estudo que envolve um método de estudo que tem esforço cognitivo. Ó que doideira, por que ninguém te falou isso no YouTube? Porque é difícil pensar. É difícil pensar, a galera quer que você cumpra um curso deles, essa aqui é umas técnicas de estudo, faça questões, simulado, revisão com base nos seus erros. Isso é técnica, bichão. Se você entende um método, você aplica um método de estudo para ver aula, para fazer questão, para fazer revisão, para fazer simulado, você aplica o método de estudo na sua vida. E tu destrava, pô. O teu resultado é exponencial, só me dê tempo para te explicar isso. Vamos lá. Uma vez entendido que você precisa ter uma mentalidade e um método, eu vou discorrer agora sobre qual mentalidade você precisa ter e sobre qual método você precisa aplicar na sua vida. Bom, vamos lá. Sobre mentalidade. Pessoal, eu faço taekwondo, faz 10 anos que eu luto essa arte marcial e conhecendo um monte de aprovados em medicina, mas até mesmo aprovados em concursos militares, todos têm uma mentalidade de atleta. Todos têm uma mentalidade de atleta. Eu já fui para palestras de atletas da seleção brasileira, conheço. E, pessoal, mentalidade de atleta é uma mentalidade inabalável. Você não sabe com quem você vai lutar na competição que pode definir a sua vida. Você não sabe como que serão os juízes. Você não sabe nada. Você só tem controle sobre o que você faz de segunda a domingo. E os atletas são implacáveis nisso. Implacáveis na disciplina. Por que eles são implacáveis na disciplina? Porque eles entendem que disciplina e motivação importa pra caramba. O que é motivação? É você ter um motivo para agir. Não é ser feliz, é você ter um motivo para agir. Qual que é a motivação dos atletas? Eu quero ganhar. Isso aqui é da minha vida. É um propósito inerente. A motivação não é simplesmente ganhar a competição, mas se tornar alguém que vai ganhar inevitavelmente a competição. Entende? É diferente você querer ser aprovado em medicina e você querer se tornar uma pessoa onde a sua aprovação será inevitável. Quem você acha que tem mais sucesso? É óbvio que a segunda é a opção. Então, tenha a sua motivação. Por que você quer passar em medicina? Lembre-se disso todos os dias da sua vida. E se você se manter motivado, lembrando do seu motivo, por todos os dias que você vai estudar até chegar no vestibular, você é uma pessoa que tem a prática constante de hábitos favoráveis que te farão ter disciplina. Disciplina nada mais é do que a motivação que você sustenta diariamente. Então tenha a mentalidade de atleta, leia sobre atletas, sobre expoentes de atletas, veja documentários, filmes, se inspire nessa galera aqui, que eles têm muito para ajudar, beleza? Agora sobre o seu método de estudo. Sobre o método de estudo. Bicho, o teu método de estudo, ele tem que ser bruto. Fraquinho não passa mais em medicina, não. Fraquinho não passa mais. Você precisa ser bruto, você precisa ser casca grossa. Você precisa ser aquele estudante que dá medo de ver.
E você precisa ter um método de estudo individualizado. O método de estudo bruto envolve, pessoal, esforço cognitivo. O que é esforço cognitivo? É a quantidade de energia, é o custo metabólico que o seu cérebro tem para processar uma informação. Se você tem um esforço cognitivo baixo, você não retém informação. É a mesma coisa eu falar aqui para você que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. É a mesma coisa que eu falar aqui para você que força resultante é igual a massa vezes aceleração. E que a terceira lei de Newton é igual à lei da ação e reação. O que é um esforço cognitivo? É você entender que ação e reação é a terceira lei de Newton, é você pegar, é a postura pelo qual você olha, é você pegar essa lei e ter uma aplicação. Ou seja, se eu dou um soco nessa lousa, a lousa deu um soco em mim, de mesmo módulo, né, mesma intensidade, mesma direção, mas em sentido ao contrário. Eu estou tentando enfiar ela na parede, ela está me jogando para trás. Sabe, é você ver o estudo como uma nova maneira, não é só fazer questão. Fazer questão tem um esforço cognitivo alto, porque o teu cérebro pega uma informação que você viu na aula, tenta mesclar com alguma outra informação, construir um caminho entre essas duas informações para você conseguir resolver a questão. Você parte do absoluto nada para desenvolver um raciocínio para responder uma questão. Isso é esforço cognitivo. O que é esforço cognitivo? É você ver uma aula e não anotar tudo que o professor fala para só depois você reler. Isso aqui, cara, qualquer um faz. Qualquer um anota o que o professor está falando, depois você lê. Você não vai reter nada disso. O que é um método de estudo ativo, que é uma técnica de estudo, né, que envolve esforço cognitivo, é você anotar, por exemplo, tópicos principais do conteúdo. Então você sabe que o professor falou sobre A, sobre B e sobre C. Mas agora o caminho e as inter-relações entre eles você faz depois da aula. Você pausa o vídeo e fala, peraí, deixa eu entender mesmo o que esse professor aqui falou. Poxa, ele falou que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Olha que interessante, quanto maior então a aceleração que eu preciso ter em um corpo, que um corpo tem, maior a força necessária que eu preciso aplicar sobre ele. Olha, como que isso se relaciona com a massa? Poxa, se eu tenho um objeto, se eu tenho uma mesma força, e eu tenho um objeto com uma massa X, quanto maior for essa massa, menor vai ser a aceleração a que ele é submetido se eu aplicar a mesma força. Como que isso interfere no meu dia a dia? Eu vou empurrar um carro ou um caminhão. Qual que vai ter maior aceleração aplicando a mesma força, sabendo que eles têm massa diferente? Tá entendendo? É você fazer relações entre os conteúdos, é você acabar uma aula e ficar inconformado que o professor só mastigou aquele conteúdo, é você construir o teu próprio conteúdo. Isso é esforço cognitivo. Você pode aplicar isso para ver aula, você pode aplicar isso para fazer as questões, tu pode aplicar isso para fazer o simulado tem a raça para fazer. Sabe, use o tempo que você precisa delimitar e acaba naquele tempo ali. Desenvolva uma estratégia de prova, busque saber como fazer isso, corrija. Bicho, corrigir as questões agora não é testar o seu conhecimento, é construir o seu conhecimento. O seu conhecimento é como um muro. Você tem vários tijolos aqui, tá? Você tem vários tijolos. Aqui são as questões fáceis, as questões de fixação que o seu concorrente vai conseguir acertar. Agora, bichão, isso daqui, ó, esses tijolos aqui que só estão em cima, aqui envolve as questões mais difíceis, as questões de análise combinatória, as questões que você erra de eletrodinâmica, as questões mais difíceis de química, que a galera deixa de estudar ou estuda pouco, superficial, que o seu professor de cursinho fala, isso daqui é difícil, só faz algumas questões. Quando você não tem domínio da base, a base você precisa ter, você quer medicina, você precisa ter uma base boa, mas tu precisa entender, ó, da média para cima. Por que você precisa entender da média para cima? Porque quem faz medicina tem o seu diferencial de se diferenciar da camada média. Tem pouca vaga, tu precisa pegar uma vaga, então se diferencie. Tu precisa ter um objetivo do tipo, eu vou pegar análise combinatória aqui e eu vou destruir isso daqui. Eu posso ficar uma semana, 2 semanas, não interessa. Uma porque o seu cronograma tem que ser individualizado. Então deixe de seguir algo genérico, construa o teu cronograma de segunda a domingo com base no seu planejamento, no que você precisa estudar, com base nas suas demandas, nas suas dificuldades. Então esqueça aquele modelo de ver, sei lá, 8 aulas num dia de conteúdos diferentes, de ver 6 aulas num dia de conteúdo diferente, de ver química, física, biologia, matemática e repertório de redação à noite. Cara, pega 3 matérias no máximo e destrincha isso. Imagina se você fica, ué, tem nem mais lugar para escrever aqui, deixa eu achar um outro lugar. Eu vou apagar aqui, se vocês quiserem depois a lousa, só voltar no vídeo. Imagina que doideira você dividir o teu horário em manhã.
manhã, pô, das 8 a meio-dia. Em tarde, até às 6h30. Em noite, de você dividir o horário da noite aqui das 8 às 9h30. Porque contando aqui, né, que em algum intervalo você vai treinar, seja de manhãzinha aqui, antes de você começar a estudar, ou seja, entre a tarde e a noite, tu precisa fazer alguma atividade física. Tu não gosta de musculação? Vai fazer corrida, vai fazer uma luta, vai fazer qualquer coisa, mas tu precisa se exercitar. O exercício físico te deixa mais inteligente, tu libera uma molécula chamada BDNF, que ela vai estimular lá no seu cérebro as sinapses, ou seja, você vai aprender um conteúdo, tu vai aprender um conteúdo e vai reter aquele conteúdo por mais tempo, uma série de relações metabólicas. Isso é só um dos exemplos de benefícios que o exercício físico te traz. Melhora o sono, melhora o teu metabolismo, enfim, um monte de coisa aí, tá no canal. Mas imagina que doideira, você na parte da manhã, com 4 horas de estudo, você dividir das 8 a 10 para matar alguma parte de biologia, então, sei lá, tu vai fazer ecologia, e depois mais 2 horas para você finalizar um conteúdo de matemática. 2 horas de aula, bruto, sangue no olho, com esforço cognitivo. Aqui na tarde, fazer os blocos de questões que você achar necessário para entender aquele conteúdo de biologia, para entender aquele conteúdo de matemática, e à noite você destinar 1h30 para você fazer uma revisão dos conteúdos que você está errando no simulado. Cara, isso é o ouro! Isso é o ouro, você precisa sustentar um cronograma assim durante várias semanas, e esse é o objetivo principal. Sabe? Então, se você quiser aqui quais matérias eu preciso estudar, quais são os diferenciais que eu preciso ter, quais são a base, deixe nos comentários que eu trago para vocês. Mas enfim, pegue 2, 3 matérias no máximo por dia, destrua, não tenha medo se você não conseguir acabar aquele conteúdo em 2 horas, é óbvio, né? Você precisa de muito mais tempo, às vezes você precisa ficar 3 semanas estudando o mesmo conteúdo de biologia, 3 semanas estudando o mesmo conteúdo de matemática, até você ter a base necessária para sair dele, para você realmente ter domínio, e por isso que o seu cronograma precisa ser individualizado, o seu método de estudo precisa ser seu, e não de um cronograma de cursinho genérico. Da onde já se viu estudar, sei lá, ecologia em um dia só? Não existe. Você precisa de 1, 2, 3, 4, 5 dias, 2 semanas, para você dominar mesmo, sabe? Para você ter realmente um diferencial. Então, basicamente é isso, pessoal. Basicamente, esse é o cru aqui que vocês precisam saber. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É óbvio que ao longo aí das próximas semanas eu vou destrinchando cada um dos pontos aqui que eu falei, né? Então, como o exercício físico ele melhora o teu processo de estudo, o seu metabolismo, qual o método, né? O método de estudo do esforço cognitivo, mas quais são as técnicas de estudo que você tem esforço cognitivo. Eu vou produzir outros vídeos sobre o que eu falei aqui, né, mais específico para vocês. É que não dá realmente para falar tudo em um vídeo só, mas essa é a visão geral, o panorama geral do que você precisa entender antes de começar a estudar em 2026. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal que eu sempre produzo com o maior carinho do mundo possível esses vídeos para vocês. E tamo junto, conte comigo.